Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais de 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017. Boa noite, seja bem-vindo ao 7º debate promovido pelo Rádio Clube da Lourinhã, desde sábado e até ao próximo domingo. Levamos a cabo a Operação Autárquicas 2017. Esta noite está em cima da mesa o futuro autárquico da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo. São nossos convidados os 4 candidatos à presidência da União de Freguesias. São eles Álvaro Figueiredo pelo Partido Social Democrata, falta Maria Odete Pinto pela Coligação Democrática Unitária, que não se encontra presente pelo menos até agora, Paulo Ferreira pela coligação O Nosso Partido é a Lourinhã, formada por CDS-PP e MPT, e Zita Silva pelo Partido Socialista. O debate desta noite pode ser seguido em toda a região oeste na frequência 99.0 FM e em todo o mundo através do nosso site em www.rcl99.fm. Ficará depois disponível no nosso canal de YouTube em podcast. O canal é RCL99FM. Antes de avançarmos para as apresentações dos candidatos, dar nota que para este ato eleitoral estão recenseados na União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo 1.343 eleitores. Avançamos então para as apresentações dos candidatos e começamos por Álvaro Figueiredo, do PSD. Boa noite. Ora, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes e candidatos e um agradecimento à equipa da RCL por esta emissão. Sou Álvaro Figueiredo, tenho 32 anos, sou casado, tenho 2 filhas e sou natural de São Bartolomeu. Tenho 9 anos de escolaridade, trabalho numa empresa de moagem e nutrição animal no concelho, onde exerço a função de chefe de produção e em 2012 fui reconhecido como funcionário de mérito. Durante 9 anos fiz parte da Associação de São Bartolomeu e também faço parte da Associação de Pais da Escola da Lourinhã. E aceitei este desafio a candidata a Presidente da Junta da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo por vários motivos. Por um motivo social, o poder servir a população, as ideias que eu e o meu grupo, depois formadas, temos para evoluir a nossa freguesia, é tudo baseado no desenvolvimento e na prestação social das pessoas. Já vamos ter a oportunidade de desenvolver esses temas. Continuamos com as apresentações. É a vez do candidato Paulo Ferreira, da coligação O Nosso Partido é a Lourinhã. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quero dar as boas noites a todos os ouvintes da RCL, aos restantes candidatos e felicitar a RCL por mais esta iniciativa que contribuirá seguramente para um melhor esclarecimento dos eleitores. Quanto a mim, o meu nome é Paulo Ferreira, sou casado, tenho 3 filhos. Nasci no Paço em 1965, lugar onde construí casa e moro com a família. Frequentei o ensino primário no Paço, fiz o secundário na Lourinhã, exceto o 12º que fiz em Peniche. Em 1982-83, entrei para o curso de Engenharia Eletrotécnica em Coimbra, no ISEC, o qual concluí em 88. Em 90-91, especializei-me em Engenharia da Manutenção em Lisboa, no Instituto de Soldadura e Qualidade, e em 96-97 especializei-me em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, no Instituto Superior Técnico, também em Lisboa. Entretanto, entre 93 e 97, formei-me também em Engenharia da Produção e Gestão Industrial na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Com exceção do primeiro curso, todos os restantes foram feitos na qualidade de trabalhador estudante. Em termos de percurso profissional, comecei como professor de matemática em 87-88 na Escola Secundária de Peniche, tendo depois iniciado o trabalho na indústria em novembro de 1988, nas Carnes Nobre, em Rio Maior, como responsável de manutenção, onde estive até final do ano 2000. No ano 2001 fui para Macau, passei pela experiência de ser imigrante durante ano e meio, para acompanhar as obras de expansão de uma fábrica da Ovion Pharmascience. Regressei, entretanto, a Portugal e entre 2002 e 2004 trabalhei como formador e professor em diferentes instituições, nomeadamente no Sem-Fim, Caldas da Rainha e de Peniche, na Escola Superior de Tecnologia do Mar em Peniche, no Polo de Caldas da Rainha da Universidade Católica, etc.
Nesse período, trabalhei também como projetista e como coordenador de segurança em obra, tendo elaborado algumas dezenas de projetos de eletricidade, segurança, gás, telefones e coordenado a segurança em diversas obras. Em 2005, comecei a trabalhar a tempo inteiro na Águas do Oeste, como responsável do Departamento de Manutenção, onde permaneço até hoje. Atualmente, a empresa é Águas do Tejo Atlântico. Quer na Nobre, quer na Águas do Oeste, para além das responsabilidades pela manutenção, também assumir responsabilidades na gestão da segurança no trabalho, na gestão de energia, nos novos investimentos, etc. Em termos de experiência autárquica e associativa, fui secretário da Junta de Freguesia de São Bartolomeu dos Galegos entre 97 e 2000 e presidente da União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço entre 98 e 2000, à altura em que fui trabalhar para o estrangeiro. No que se refere à razão da minha candidatura, foi-me feito este desafio pelo Pedro Antunes, o qual, após alguns dias de ponderação, resolvi aceitar. Ser candidato era algo que estava totalmente fora dos meus horizontes e que surpreendeu certamente muita gente que me conhece. Resolvi, no entanto, aceitar por várias razões. Primeiro, por sentir que a União de Freguesias precisa de renovação e que poderia ser útil numa equipa com vontade de promover essa mudança. Quem me conhece sabe que até não costumo disponibilizar muito tempo para confraternizar com as pessoas, mas quando sou necessário para trabalhar em prol das causas da terra, da freguesia, ou neste caso das freguesias, digo presente. Também por sentir que, em termos de dever cívico, que temos o dever cívico de nos disponibilizarmos para estas missões. Em democracia, para além de direitos, também temos deveres. É com esse sentimento de cumprimento do dever que me disponibilizo para esta missão. Não utilizo aqui a palavra missão por mero acaso, mas porque acho que este tipo de funções não podem ser encaradas de outra forma. Estes sentimentos, conjuntamente com o facto de não ter medo de abraçar novos desafios, foram determinantes para que eu saísse da minha zona de conforto e esteja aqui hoje como candidato independente pelo nosso partido El Lourinhã à União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo, quando poderia ter optado por estar em casa comodamente sentado no sofá apenas como ouvinte. Estou apresentado o candidato Paulo Ferreira, da coligação Nosso Partido El Lourinhã, formada por CDS-PP e MPT. Falta ouvir a última candidata na fase de apresentações, Zita Silva, pelo Partido Socialista. Ora, boa noite a todos, boa noite a todo o auditório da RCL. Cumprimento aqui os meus colegas candidatos à presidência da União de Freguesias São Bartolomeu dos Galegos e Moledo e felicito também este debate e esta iniciativa que tem vindo a acontecer da Rádio Clube da Lourinhã. Portanto, eu sou natural da Abelheira, sou casada, sou mãe de 2 filhas, vivo em São Bartolomeu dos Galegos há 23 anos, estudei no ensino básico na aldeia onde nasci, na Abelheira, secundário até ao 11º na escola secundária na Lourinhã e posteriormente terminei o 12º na escola no Liceu de Peniche. Sou enfermeira a exercer funções no Centro Hospitalar do Oeste, Unidade de Torres Vedras, desde 1994, altura em que terminei o meu bacharelato no Ensino Superior de Enfermagem nas Franciscanas Missionárias de Maria, em Lisboa. E mais tarde, tirei então a licenciatura em Enfermagem no Instituto Politécnico de Leiria. No início da minha carreira profissional, desempenhei funções em simultâneo no Centro de Saúde da Lourinhã, altura em que ainda existia o SAP, ou seja, o Serviço de Atendimento Permanente, aquele que nós conhecemos pela urgência 24 horas. Durante este período tive a oportunidade de, entre outras funções que me eram adquiridas, de prestar cuidados de enfermagem ao domicílio, onde me deu uma grande visibilidade das dificuldades das pessoas em tratar dos seus familiares em casa e também, de alguma forma, as condições de vida em que viviam. Fui também a enfermeira responsável pelos cuidados de enfermagem no lar do nosso concelho, mais precisamente no lar da Cabeça Gorda, onde permaneci durante 12 anos. Em 2009, iniciei o meu percurso autárquico, fui secretária da Assembleia de Freguesia de São Bartolomeu dos Galegos, o que me permitiu um conhecimento e uma envolvência daquilo que é o trabalho das freguesias ao nível do poder local, ao nível da autarquia. Em 2013,
fui convidada pelo atual Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, o Sr. Engenheiro João Duarte, para encabeçar a lista do Partido Socialista na candidatura à presidência da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo. Foi para mim, confesso, uma grande surpresa, pois enveredar por uma carreira política não fazia parte dos meus objetivos, nem pessoais, nem profissionais. No entanto, foi algo que despoltou em mim uma necessidade de reflexão da minha personalidade, aliada a uma dinâmica onde eu me revejo e me identifico, pois desde muito jovem sempre me envolvi nas atividades de apoio ao desenvolvimento local onde estou inserida. Porquê a recandidatura? Porque sinto vontade de fazer mais e vontade, acima de tudo, de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nestes 4 anos. E foi nestes 4 anos onde eu mergulhei efetivamente naquilo que é o trabalho de uma autarquia propriamente dita. E é através destas experiências e aprendizagens adquiridas que penso que estou no momento certo para produzir e projetar para a comunidade toda esta aprendizagem, indo ao encontro da satisfação das necessidades das pessoas. Estão assim apresentados os 3 candidatos convidados desta noite, candidatos à presidência da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo. Vamos então dar início ao debate e a primeira questão que lanço à mesa é perceber qual é a análise que fazem aos últimos 4 anos, os primeiros em que as freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo estiveram agregadas. Foi positivo ou foi negativo? E começamos pela candidata Zita Silva do Partido Socialista. Ora bem, este mandato que está prestes a terminar foi realmente um mandato singular, por ser o primeiro mandato da agregação de freguesias. Agregação esta muito contestada, muito debatida politicamente e não só, onde houve manifestos pelas pessoas visivelmente descontentes, mas sem efeito algum. A agregação de freguesia foi uma realidade que foi totalmente imposta e onde as pessoas não foram ouvidas. Toda esta situação levou efetivamente a um grande sentimento de perda por parte das freguesias agregadas, um sentimento onde era visível a desmotivação e onde se teve de dar tempo ao tempo para que fosse feito luto por parte destas pessoas. Quero-vos dizer que há 4 anos, quando eu fui para fazer a minha lista, as pessoas nem sequer queriam ouvir falar em eleições, porque estavam completamente contra a agregação. Passados 4 anos, o mesmo trabalho que fui fazer porta a porta, completamente diferente. Uma abertura das pessoas, houve tempo e realmente o tempo é que tem que dar para as pessoas efetivamente adquirirem que isto realmente foi uma imposição que foi pelo governo e que além das lutas não chegou ao porto desejado. Foi um mandato realmente marcado por uma gestão de emoções, valores, de identidade ou perda de identidade. Foi um mandato completamente diferente. Estas 2 freguesias que foram agregadas tinham histórias diferentes, características diferentes, hábitos diferentes e foi um trabalho de arrumar 2 casas numa só. Esse trabalho de arrumar 2 casas numa só prejudicou o desenvolvimento de alguma das freguesias, do seu ponto de vista? Prejudicar propriamente, tenho a dizer que a agregação, não houve ganhos com a agregação. Não houve ganhos. Perdas? Não houve ganhos com a agregação. Perdas talvez sim, tanto as perdas de identidade das pessoas, as perdas dos hábitos e as perdas da própria freguesia, que era tão querida para as pessoas e para a comunidade. Temos de avançar para o próximo candidato. Só dizer uma coisa, numa comunicação feita pelo Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, nomeadamente o Dr. Carlos Miguel, disse que pretendia fazer a reavaliação do processo de agregação das freguesias para corrigir eventuais erros. Houve uma redução, efetivamente, de 1.200 freguesias, onde se verificaram experiências mal sucedidas, outras, efetivamente, bem sucedidas. Eu, candidata à presidência da União de Freguesias São Bartolomeu dos Galegos e Moledo, estou completamente disponível para lutar e defender os interesses das pessoas. No entanto, será com certeza uma decisão que passará, efetivamente, pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia Municipal. Candidato Paulo Ferreira, a agregação de freguesias, do seu ponto de vista, durante os últimos 4 anos, acabou por ser um motor de desenvolvimento destes 2 territórios ou pelo contrário, serviu de travão ao desenvolvimento? Bom, certamente que as agregações foram feitas
com o objetivo de racionalizar os custos mediante a partilha dos meios materiais e humanos, neste caso de ambas as freguesias. Entendo que a principal desvantagem, como a colega já referiu, seria o risco da perda de independência e de identidade, caso uma das freguesias fosse absorvida pela outra ou fosse esse o entendimento da população. Em minha opinião, neste caso, não existiriam grandes vantagens económicas, poucas ou nenhumas se calhar, com a agregação, assim como não terá também acontecido a absorção de qualquer das freguesias pela outra, pelo menos isto na minha percepção. Parece-me que foi mantida a independência e identidade de ambas as freguesias, com a manutenção de 2 locais de atendimento, de equipas de terreno separadas, de camponeiros, etc. Percebo, no entanto, que não é esse ainda o sentimento de muitas das pessoas de ambas as freguesias. Existem muitas pessoas do Moledo o sentimento de perda de independência e da sede da freguesia, assim como muitas pessoas dos lugares da freguesia de São Bartolomeu se sentem prejudicadas com a falta de investimentos nestes lugares dos últimos anos. E isso foi de facto notório. Estes últimos 4 anos, para mim, foram marcados pela falta de obras de investimentos, embora também saiba que a maior parte das competências não são da Junta, são delegadas da Câmara, mas para isso também existem os protocolos que me recordo que há 20 anos atrás funcionaram e na perfeição para que a freguesia seguisse em frente. Candidato Álvaro Figueiredo, o que é que tem a dizer quanto à agregação de freguesias e a sua posição, se concorda, se não concorda e se acha que prejudicou tanto o Moledo como São Bartolomeu dos Galegos do ponto de vista do desenvolvimento? Em primeiro lugar, os 2 candidatos que já falaram têm todo de acordo com eles. A minha opinião foi que durante estes 4 anos houve tudo para negativo e muito pouco para positivo. A antiga freguesia de São Bartolomeu, tanto como a antiga freguesia do Moledo, em 4 anos não evoluíram, muito pelo contrário. Houve falta de presença na Junta em diversas áreas, como o Paulo bem referia, investimento na área da limpeza, das ruas, na manutenção de caminhos rurais, há associações também, há vários pontos que não foram fomentados nem foram recolhidos dos anteriores executivos, como teria vindo a ser deveria ter sido até agora. Também foi uma das coisas que me fez aceitar esta candidatura. Mas, no meu ponto de vista, esta agregação tinha muito para crescer e para desenvolver. Nós temos 2 localidades, cada qual com a sua, como é que eu ia te explicar, a sua história, os seus costumes, cada uma com a sua própria identidade, a sua referência, mas também têm muito em comum. A sua economia, as 2 praticamente, é da agricultura, da construção. Temos o turismo, que tem muita influência, e somos parecidos em termos de história em alguns pontos. Temos no Planalto das Cesaredas. Podíamos ter agarrado nestes pontos e lançar a nossa freguesia para o futuro, puxando investidores, puxando turismo, etc. Vamos então entrar numa nova ronda e começamos novamente por si, candidato Álvaro Figueiredo. Quais são as linhas gerais e as principais medidas do seu programa eleitoral? Ora, as minhas linhas gerais da minha candidatura, do meu programa, é o poder servir o povo. Está presente nas faltas, nas necessidades que há na União. Temos muitas faltas, muitas necessidades. Ouvir a população, estar presente, dar o apoio, ver o que está mal, falar, porque não é só ao passar numa rua ou noutra que nós sabemos das situações que se passam na atual freguesia, porque muitas vezes quem mora nas próprias localidades é que sabe os problemas que há em cada localidade. E também, como eu há pouco referia, isto também tem sido perdido. Também tenho um projeto que gostava muito que andasse para a frente. A União em São Bartolomeu, há uma associação que tem um projeto num lar, já com o projeto feito de 40 mil euros. Eu gostava de ser o ponto de alavanca para que o projeto arrancasse para a frente. E que projeto é esse?
é a construção de um lar, centro de dia, berçário, para a União de Freguesias. Essa será uma das bandeiras do seu programa? Sim. Vamos então avançar para o candidato Paulo Ferreira, linhas gerais do programa eleitoral. Quando se fala em programa, muitas vezes as pessoas esperam ouvir promessas. Sabemos que nestas alturas até há quem prometa aquilo que sabe que à partida não poderá cumprir. Nesse aspecto não contem connosco para isso. Nós poderemos prometer serviço, trabalho, podemos prometer transparência, podemos prometer proximidade com as pessoas, com as associações da União de Freguesias, com a Câmara Municipal e com as restantes entidades. Podemos prometer rigor. Os dinheiros para além de públicos são escassos. Devem ser gastos com todo o rigor, em função das reais prioridades e não da visibilidade das obras. Não esperaremos pelo último ano do mandato para realizar as obras necessárias, se as pudermos fazer antes. Tentaremos também aplicar as verbas disponíveis de forma equilibrada pelos diferentes lugares da freguesia. Inovação é outra das coisas que pretendemos. Contamos com o empenho, com as valências diversificadas da nossa equipa para encontrar as soluções mais económicas e adequadas para os problemas. O povo costuma dizer que quem não tem cão caça com gato, se necessário for, caçaremos com gato. Isto é de facto o que prometemos e acho que já não é pouco. Quanto àquilo que pretendemos fazer, sabemos que muitas das competências da União de Freguesias são competências delegadas do município, nomeadamente a limpeza e construção dos passeios e valetas, a manutenção dos parques, jardins, caminhos rurais e agrícolas, escolas e jardim de infância, etc. Nestes aspectos tentaremos manter e melhorar sempre possível os serviços prestados pela Junta de Freguesia nestas diferentes matérias. Queremos, contudo, modernizar. Não importa apenas a modernização ao nível do atendimento e serviços administrativos da Junta, onde reconheço que é visível alguma evolução. Também as equipas que andam no terreno deverão dispor dos meios e dos equipamentos adequados para facilitar e rentabilizar o seu trabalho. Constato normalmente que o equipamento principal destas pessoas é a enxada. Se for para pulverizar, utilizam um pulverizador manual às costas, etc. O trabalho será mais fácil e eficiente se utilizarem motorroçadoras, pulverizadores motorizados, etc. As únicas máquinas que julgo utilizarem são os dumpers. No caso de São Bartolomeu, foi adquirido praticamente há 20 anos pelo executivo do qual fiz parte. Na altura veio preparado para ser equipado com retroescavadora, até hoje não terá sido instalada. Queremos colaborar com as associações, contribuindo para que os seus projetos sejam implementados e, tal como o Álvaro acabou de dizer, mormente com vista à criação de um centro de dia /lar que sirva a União de Freguesias. Este foi um processo que se iniciou há 20 anos, precisamente na campanha de há 20 anos atrás, em que houve o compromisso de lançar a primeira pedra, e é um dos assuntos que, de facto, tenho pessoalmente imensa pena de não ter visto concretizado. Nesse aspecto, a IPSS, que está criada em São Bartolomeu, poderá contar com todo o nosso apoio e todo o nosso empenho para que isso possa de facto, esse projeto seja de facto alavancado também. Já vamos ouvir mais medidas, temos de avançar até por uma questão de equilíbrio dos tempos. Candidata Zita Silva, linhas gerais e principais medidas do seu programa eleitoral. Portanto, nós, ao elaborarmos o nosso programa de ação, tivemos uma grande preocupação e a consciência da realidade em que nos encontramos. Fomos sensatos na realização do mesmo, tendo presente o orçamento curto que está afeto para a Junta de Freguesia, pois a Junta de Freguesia, por si só, não consegue fazer obra. Isto na medida em que o fundo de financiamento desta freguesia é de 53.889. Com este valor, meus amigos, temos a porta aberta e pouco mais que limpeza na freguesia, não se consegue fazer mais nada. Esta verba é paga em tranches ao longo do ano corrente, o que é claramente insuficiente para a gestão do orçamento. A Câmara Municipal tem aqui um papel crucial na colaboração com as juntas de freguesia, pois sem as verbas atribuídas pelo município através da delegação de competências e de acordos de execução, muito pouco seria feito.
O nosso programa está assim dividido por uns pilares que consideramos fundamentais para delinear e traçar as nossas linhas de orientação para o próximo mandato. Queria só fazer, antes de passar para esses pilares, só chamar a atenção em relação à limpeza. Em relação à limpeza, com certeza que aqui os candidatos se aperceberam plenamente que houve uma proibição da aplicação de produtos fitofarmacêuticos e as condições climatéricas excelentes para o crescimento da erva. Nós temos 20 km de uma freguesia e com poucos recursos, porque também o Estado não nos permite aumentar um concurso a nível de funcionários, porque não podemos ultrapassar os 60% e nós não temos hipótese de o fazer. Portanto, é preciso que se tenha consciência daquilo que se diz. Também, em relação ao lar, quero-vos dizer que existe uma direção. E essa direção nada tem feito. Nada tem feito. Há 20 anos que existe, realmente, nada tem feito. É evidente que a Junta de Freguesia é aqui uma instituição importantíssima para colaborar. E é evidente que tem que colaborar. Mas existe uma direção para o fazer. E também digamos que o Sr. Álvaro estava a dizer que é um projeto onde existe um berçário, não faz sentido. Um berçário, hoje em dia, não faz sentido. Diminuição da natalidade, aumento do envelhecimento da população. Não faz qualquer sentido. Tem que ser revisto esse projeto. O que faz sentido é, sim, darmos contributo para a população idosa, porque ela é que está a aumentar. A pirâmide assim o diz. E é assim que se mantém. Portanto, é só para fazer este esclarecimento para que as coisas também se tenham alguma noção e rigor daquilo que se diga. Em relação aos patamares que delineamos o nosso programa de ação, são vários. O primeiro, passo por referir a educação, para nós é fundamental. A educação para nós não é um gasto, mas sim um investimento. Queremos apoiar e continuar a apoiar a ação educativa nos estabelecimentos de ensino, nomeadamente na promoção de atividades extracurriculares. Temos como oferta, já existe, a música e o hip-hop, que foi a grande novidade do ano letivo transato. Esta novidade que implementámos teve um impacto excelente nas crianças. É uma atividade que eles já não abdicam. As crianças já não abdicam desta atividade. Temos um professor de excelência, um bailarino profissional com um currículo vasto, tanto a nível nacional como a nível internacional, e que realmente tem uma capacidade de interagir com as crianças excelente. Desenvolver novas parcerias com outras instituições para a realização de novas atividades, como já vem acontecendo nas interrupções letivas, nos programas de férias ativos, onde muitas vezes é a oportunidade que muitas crianças têm para conhecer estas novas modalidades. Porque se não for através da escola e destas ofertas, muitas crianças não vão ter capacidade de experimentar o surf, o hóquei, o ténis, o hipismo, a canoagem. Visitas de empresas ao concelho, que consideramos fundamental. Isto para quê? Para chamar à razão as crianças para a realidade. Porque as crianças não têm a noção do que é uma empresa. E elas, ao irem a uma empresa de uma forma lúdica, de uma forma pedagógica, entram em contacto com aquilo que é a matéria-prima dessa empresa e conseguem-se perceber o que é a transformação desse produto. E isso também é instruí-los, é capacitá-los e abrir-lhes os horizontes. E isto é importantíssimo. Manter o apoio às famílias. Manter o apoio às famílias no sentido de transporte das crianças, pois nós, através da componente de apoio e animação à família, através da componente do CAF também, temos um horário alargado. E este horário alargado existe porque tem que ir de encontro às necessidades das pessoas e às necessidades dos encarregados de educação. Por isso elas existem e estão lá. Para terminar, só as medidas de educação, nesta fase. As medidas de educação, a nível de continuar a enriquecer as crianças e capacitá-las para o futuro através de atividades extracurriculares e parcerias com outras instituições. No fundo, dar continuidade ao trabalho que já tem sido feito ao longo dos últimos 4 anos. E implementar novas medidas. Candidato Álvaro Figueiredo, a nível de educação, que medidas é que propõe? O que é preciso mudar na União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo? Eu só vou chegar aqui um bocadinho atrás. Muito rapidamente. Derivado ao berçário, acho que é uma situação que faz falta. Hoje em dia, todos os pais trabalham. A partir de 1 ano, 6 meses, 1 ano, eles têm que arranjar onde deixar as crianças até aos 3 anos.
e muitos não têm onde os deixar. Têm que fazer grandes deslocações para os deixar. Isso também serviria como um cartão de boas-vindas para pessoas para a freguesia. Em vez das pessoas estarem aí para fora, virem para dentro. Penso que é um bom investimento. Criar condições de fixação a novas famílias, sim. por exemplo. Porque cada vez, como a Zita bem dizia, a população está a envelhecer. Mas temos que arranjar fórmulas para o pessoal novo vir para a freguesia. Senão as freguesias acabam. Isto é um dos pontos fundamentais. Agora, dentro da área da educação, que medidas é que propõe? Pronto, na área de educação, a Junta tem feito um bom trabalho ao longo do prolongamento, nas férias, no desenvolvimento da escola, continuar com o que a Junta tem feito e aproveitar todas as novas oportunidades que existam para a boa educação das crianças. Até agora tem sido um excelente trabalho. Há que se dar os parabéns ao Salvador, que o começou, e à Zita, que o está a continuar. Tem feito um bom trabalho até agora. Penso que um dos melhores nas juntas aqui no Conselho da Lourinhã, que eu tenha conhecimento. Avançamos para o candidato Paulo Ferreira. Medidas concretas na área da educação que defende? Bom, mas tentando terminar um pouco o que estava a dizer há pouco e alguns assuntos que foram, entretanto, abordados. Relativamente ao projeto do Centro-Dia, temos noção que é uma obra que está orçada em cerca, ou talvez ultrapasse 1 milhão de euros. Tivemos a oportunidade, mesmo nesta fase de lista, de falar com pessoas da associação e de sugerir, inclusivamente, a revisão do projeto, porque, obviamente, que se estivermos a falar de um valor significativamente inferior, as probabilidades dele poder arrancar e depois ter continuidade e de crescer serão muito maiores. Obviamente que é preciso, como falei há pouco, quando não se tem o cão, ter que se caçar com o gato, é preciso imaginação e dar a volta a este tipo de problemas. Relativamente ao orçamento da Junta e aos 40 e qualquer coisa mil euros, obviamente que não darão para fazer nada, mas esse não é o orçamento da Junta. O orçamento da Junta, com os apoios municipais e receitas próprias, obviamente que ultrapassou sempre nos últimos anos 5 vezes esse valor, foi mais do que 5 vezes isso. Se existirem, ultrapassou sempre os 200 mil euros, portanto é mais que 5 vezes isso o valor que está nas contas da freguesia. As contas estão no site. Exatamente, por isso todos sabemos e sabemos que são 200 e muitos. Exatamente, por isso exatamente. Obviamente que se existirem projetos válidos e protocolos a estabelecer com a Câmara, esse valor poderá, obviamente, variar de ano para ano. Relativamente à questão de serem proibidos a utilização de produtos fitofarmacêuticos, obviamente que penso que todos temos conhecimento, mas obviamente que numa situação dessas, com as ervas a crescerem tão rapidamente, a enxada mais difícil se torna cortar as ervas todas da freguesia. Claro, evidente. Continuando um pouco o que estava a dizer há pouco, tentaremos ainda, que não acabei, potenciar as oportunidades que esperamos venham a surgir associadas ao funcionamento do Parque Jurássico, que está a ser construído. Mas que vai estar em cima o nosso programa, obviamente, que não poderá ser algo fechado, como acabamos de falar, existem os protocolos, as competências das juntas são mínimas, pelo que estaremos atentos com vista a resolver os problemas concretos e a defender sempre os interesses da União de Freguesias. Em termos de educação, que questionou, de facto, o processo dos jardins de infância, a compra da primeira carrinha foi, por acaso, numa data entre 20 e 16 anos atrás. As primeiras refeições foram servidas nessa altura e, nesse aspecto, tem sido dado continuidade e melhorado esse serviço. Como acreditamos que a melhoria é um processo contínuo, pensamos também que haverá sempre a oportunidade de melhorar, por exemplo, facultando a oportunidade das crianças terem aulas de inglês ou outras iniciativas do género. Isto, em termos de educação, obviamente que o resto compete também à Câmara Municipal e em função das necessidades que forem surgindo. Avançamos para a nova ronda, numa nova área temática. Há pouco a candidata Zita Silva já abordou as medidas da educação, penso que não tenha mais nada a acrescentar. Avançamos para a área do ambiente. Medidas concretas do seu programa, candidato Álvaro Figueiredo. Uma das áreas do ambiente é a despoluição do Rio de São Domingos, que já deveria ter sido feito há muito. O acabamento dos saneamentos básicos, porque ainda há localidades que não têm saneamento básico na freguesia. Por alguns sítios é 300 metros
do saneamento básico não tem a ligação à rede de saneamentos básicos. Eu sinto vergonha na freguesia onde eu estou isto ainda a haver. Não culpabilizo a Junta, mas já deveria ter sido feita mais pressão para estes assuntos serem resolvidos. Também a criação de jardins nas localidades, com baloiços para as crianças, um parque de merendas, a criação de um ecocentro, de modo a combater as lixeiras que se vê em terrenos camarários, em terrenos particulares, à borda das estradas, é pontos fundamentais na parte do ambiente onde eu vou lutar contra isso. E acha que consegue, em 4 anos, cumprir esses objetivos todos? Caso seja eleito Presidente da União de Freguesias? Eu não digo cumprir. Sei que é difícil uma junta fazer, mas uma pessoa, quando tem vontade e tem garra, não há nada que o impeça. Por exemplo, em relação à despoluição do Rio de São Domingos, eu sei que é um projeto feito, nunca foi concretizado. Fora esse projeto feito, há outras hipóteses, onde nós estudamos e dá, não é a situação perfeita, mas dá para remediar. Comprando um bocado de terreno, há depósitos que se compra já preparados para o saneamento, há de vários tamanhos, pondo um depósito, os esgotos poderão ser lá canalizados, onde o carro da Câmara vai lá buscar e não está a cair para dentro do rio. Uma questão muito simples. Essa será, portanto, uma das prioridades, a limpeza do Rio de São Domingos. Candidata Zita Silva, a nível do ambiente, quais são as medidas principais? Pronto, pegando aqui realmente nas palavras do Álvaro, entristece-me, é o que me entristece profundamente esta luta não ter chegado a bom porto. Foi uma das grandes lutas deste Executivo. Foi criada inclusivamente uma abaixo-assinado. Eu ia dizer isso. Nós começámos logo a 27 de fevereiro de 2014 uma reunião na Câmara Municipal com Águas do Oeste. Entre outras reuniões, tivemos outra, 27 de março, fomos ao local com o engenheiro Pedro, o atual candidato à Câmara Municipal, funcionário das Águas do Oeste, onde avaliámos a situação, vimos as possibilidades, os projetos, as estações elevatórias e tudo isso foi estudado nesta altura. Intervenções minhas na Assembleia Municipal, 27 de fevereiro de 2015. Petição pública, 7 de fevereiro de 2015. 12 de novembro de 2015, sessão num plano de gestão da região hidrográfica e de Ribeiras do Oeste, numa sessão participativa pública, entregámos em mão fotografias e documentos discriminatórios de tudo o que se passava, daquilo de ser realmente um atentado à saúde pública, à diretora da APA, diretora do Departamento Litoral de Gestão da Costeira da APA, doutora Gabriela Muniz, entregámos toda a documentação em mão, toda. Ficou ali quase um compromisso que sim, que era inadmissível, em pleno século XXI, uma ribeira a céu aberto, onde os dejetos são visíveis em alguns sítios. GNR do Ambiente fez uma visita ao local. Entre outras, o que é facto é que também temos que ver uma coisa. A Câmara Municipal também muito lutou para que isto chegasse a ser concluído e eu sei que faz parte do próximo projeto da Câmara Municipal concluir o saneamento básico, independentemente de ser a nível particular ou não. Houve já uma promessa por parte do Sr. Presidente, se houver necessidade, até fazer um empréstimo para o efeito. Aqui o colega Paulo, com certeza que sabe já as várias empresas que passaram ao longo destes 4 anos, Águas do Oeste, Águas de Lisboa e Val do Tejo, Águas do Atlântico, e tudo isto também se tornou um impasse. Realmente, esta também é uma das grandes preocupações, efetivar e finalmente terminar algumas pontas do saneamento básico. Pena Seca, Feiteira, Ribeira de São Domingos, pontas que têm que ser realmente ali, é um trabalho que já não se compreende como é que esta situação ainda se mantém. Só para terminar esta questão da Ribeira de São Domingos e do saneamento, eu dava já a palavra ao candidato Paulo Ferreira, até para depois ficar aqui. Bom, em termos de ambiente... Eu não sei se é nisso que quer pegar primeiro a nível do ambiente. Precisamente, se a pergunta é sobre ambiente, falarei sobre ambiente. Obviamente que todos temos conhecimento e consciência de algumas obras que faltam concluir
em alta, ou seja, quando eu digo em alta é que nem todas são da responsabilidade do município para fazer a ligação da rede em baixa aos coletores das hectares. Contudo, o Álvaro falava em 300 metros, eu não morarei a mais de 100 metros em linha reta do coletor que há anos leva os esgotos de São Bartolomeu para a hectare, e a Câmara, em baixa, até hoje, passados estes anos todos, nada fez. E é do conhecimento da Junta, é o assunto que foi falado, já foi eu e os restantes moradores, por exemplo, daquelas 2 ruas, no Paço. Em termos de ambiente, obviamente que o que se passa no Meledo, o que se passa em São Bartolomeu, em Penaseca, o que se passa com as fossas no Rio Pequeno, para além dos esgotos em baixa, porque não vamos aqui estar a reduzir o problema à questão dos esgotos em alta, porque acabei de dizer que há zonas onde a alta está feita, mas por responsabilidades do município, a baixa continua por executar. Em termos de lixos, claramente é necessário melhorar a recolha de lixos, pelo menos na freguesia, que é o que estamos a falar. Eu penso que não exagerei, basta mostrar fotografias que tenho aqui de segunda, terça, quarta, quinta. Se eu disser que a menos de 30 metros tenho uma lixeira à porta. Eu acho isto inadmissível nos dias hoje, não serei o único na freguesia, mas para além dos resíduos urbanos, que normalmente à quinta-feira o carro vai recolher, hoje recolheu só ao final da tarde, o lixo dos contentores que estão a abarrotar de cheios à segunda, à quinta são recolhidos, se os sacos que ainda lá estiverem, que os cães não tenham destruído e que não tenham esvoaçado para junto das portas dos habitantes. O restante resíduos que as pessoas obviamente ali colocam, e obviamente que aqui também há alguma falta de civismo, lá permanecem durante semanas acumulados como se fosse uma autêntica lixeira. Não há no Pinhal da Câmara. Qual é por onde é que passa, na sua opinião, a solução? Das águas, junto eu pensei que por onde é que passa a solução. Obviamente terão que ser criadas condições para que estes lixos e estes montes sejam depositados. Se não podem estar a céu aberto, há quem os enterre, há contentores enterrados, que evitem que as pessoas os possam depositar aleatoriamente, basta dar o espaço. Dentro das competências da Junta de Freguesia, caso seja eleito Presidente, consegue-se comprometer a... Aqui, obviamente, que a Junta de Freguesia, como disse há pouco, tem poucas competências. Agora, tem a obrigação de fazer chegar à Câmara Municipal as necessidades dos fregueses desta união de freguesias. E aí sim tem que ter um relacionamento e uma força suficiente para que estes problemas, que são, eu diria, não de ambiente, mas de saúde pública, sejam resolvidos. Já agora queria só dizer em relação a esta situação realmente é uma situação, eu tenho vários registros fotográficos e cada vez que se passa lá é inadmissível. Mas isto, como o Paulo diz, é claramente um problema de cidadania, de respeito, porque eu passo lá algumas vezes em que os contentores não estão cheios. Efetivamente, o que é que se vê? Montes de mangueiras de estufas, é colchões, e também não há capacidade. Todos os dias a Junta de Freguesia quase tinha que lá ir para fazer a recolha de monos. Isto é um valor, uma situação de pouca cidadania e de respeito pelos outros. Já contactei a Valor Sul e fui ao local com a Valor Sul. Há já um projeto, talvez, para mobilizar isto, para minimizar esta situação. Mas todas estas situações já têm registros desta situação e da preocupação da Junta de Freguesia face a este acontecimento. A longo prazo, a solução deste problema também passa um bocadinho pela educação e pelas escolas, pelas campanhas de sensibilização. Já agora aproveito, esse é um dos nossos grandes projetos, realmente é aumentar a triagem dos resíduos sólidos urbanos através de ações de sensibilização ambiental, e eu acho que isto, muito sinceramente, passa através das escolas. Porque é através das escolas que muitas vezes são as próprias crianças que sensibilizam os pais. E se houver um trabalho logo de início com as crianças, eu penso que talvez esta seja uma medida facilitadora para que estas situações não aconteçam. Ainda no ambiente, propomos a criar um centro de compostagem. E um centro de compostagem penso que faz todo o sentido, de modo a que os nossos resíduos verdes possam ser triturados e que possam ser reutilizados em proveito das necessidades da freguesia. Também neste patamar, queremos propor a deslocalização das assembleias de freguesia.
dar oportunidade a todas as pessoas de se exporem os seus problemas, as suas preocupações, os seus anseios, porque muitas vezes algumas pessoas não vão às assembleias de freguesia porque estão deslocadas. E então esta é uma proposta para o próximo mandato. Também temos uma preocupação que temos vindo a fazer e que nos propomos a continuar, que é identificar e referenciar às autoridades competentes a limpeza de terrenos e propriedades para salvaguardar as pessoas e os bens. Isto normalmente fazemos todos os anos, em maio, junho, com a proteção da floresta. E também, já que estamos a falar em floresta, também criar aqui um protocolo ou algo com os bombeiros voluntários para reconhecimento de caminhos, a fim de conseguirmos perceber as dificuldades e, com eles, elaborar um plano de ação para a prevenção para a floresta. Requalificar e proceder a arranjos paisagísticos em espaços públicos da freguesia, nomeadamente, por exemplo, em São Bartolomeu, queremos e propomos requalificar a zona industrial, nomeadamente na criação de uma zona verde, e também junto ali ao campo de futebol. Criar alternativa, outro dos nossos grandes projetos, aliás, já está em elaboração, não tivemos, foi a oportunidade de o concluir, que é criar uma alternativa aos transportes de cargas pesadas na Rua das Pedreiras. Esse projeto já está a caminhar, está a andar, está a ser feito o levantamento topográfico, e isto para quê? Para poder dar melhores condições às pessoas e o acesso às suas casas nesta rua, porque esta rua está extremamente degradada e precisa realmente ser reparada e de ser asfaltada, e as pessoas não viverem como acontece em pleno verão, com constantes poeiras nas suas casas. Pronto, e eu ia sugerir que agora fizéssemos aqui uma pequena alteração, porque o tempo voa, e em vez de estarmos a ir por áreas de competência da União de Freguesias, eu fazia-vos o desafio de apresentarem propostas concretas que ainda não tenham tido a oportunidade de falar, e começo pelo candidato Álvaro Figueiredo. Então, eu vou apresentar umas propostas sobre o turismo, com o Parque Jurássico ali à porta, criando rotas de conhecimento histórico, rotas da cultura, na base dos caminhos pedestres, que já tivemos bons caminhos pedestres, a pouco e pouco foram-se degradando, recuperando esses caminhos e fazendo outros, porque ainda há muitas pessoas que gostam de fazer a sua caminhada, gostam de fazer a sua corrida, gostam da natureza, criando estas rotas e divulgando-as, é um ponto de vinda. Uma pessoa que venha a um Parque Jurássico um fim de semana, um dia pode lá ir, e no outro dia, com o convite, com estas atividades, pode vir à freguesia fazer a sua caminhada, chamando o turismo, chamando empresas para se fixarem Deixa-me só lançar uma questão. As pessoas, um turista que vem de fora, vem à Lourinhã e vai visitar o Dinoparque da Lourinhã. Como é que vai fazer chegar a informação a esses visitantes que ali ao lado tem a possibilidade de usufruir dessas caminhadas? Há muitos meios. Qual é a estratégia? Há muitos meios de comunicação, desde não é bem os panfletos, mas no turismo, fazer um protocolo com a empresa do Dinoparque para a divulgação do mesmo, fazer packs para o mesmo efeito. Há N maneiras de divulgar, de expandir, de chamar pessoas para virem conhecer a nossa freguesia. Mais medidas que queira apresentar? Cooperar com as empresas já lá fixadas, de expor o produto deles, a fazer apresentações, como têm feito, por exemplo, lá em cima no Fundão, um exemplo. Lançam o produto para fora dos limites para haver mais investimento, e convidar várias empresas para se poderem fixar a nossa freguesia também, para criar postos de trabalho, para criar vinda de pessoas para lá. Empresas de todo o tipo ou de algum setor em específico? Todo o tipo. Todo o tipo. Candidato Paulo Ferreira,
foi aqui trazido outra vez à mesa o assunto do Dinoparque e das potencialidades que pode ter para o território da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo, uma vez que são praticamente vizinhos. Que propostas é que tem nesse sentido? Antes de a obra do Dinoparque também não é da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo. Mas antes, fica na fronteira. Exato, antes mesmo de ir aí, gostaria só, uma vez que depois já não voltaremos atrás às questões da educação, etc., ou obras, foi referido aqui já a questão dos parques infantis. Obviamente que achamos que em algumas povoações eles fazem de facto alguma falta. Existe inclusivamente um que foi aprovado, penso que talvez há 2 anos, no orçamento participativo da Câmara da Lourinhã para o Moledo, e até hoje essa obra, pronto, obviamente que estará em carteira, acredito eu, se não foi perdida a oportunidade, mas realizações não se viram. Também achamos, mais uma vez digo, depende de como consigamos inventar as verbas para o fazer. Consideramos fundamental a construção de um armazém, porque nem São Bartolomeu nem o Moledo, nenhuma das duas freguesias, dispunha de um armazém que, penso que o Moledo teria um arrendado, penso que ainda se manterá, mas nenhum armazém para arrumar, nem que sejam os dumpers e algumas alfaias e ferramentas da União de Freguesias. Relativamente ao Parque Jurássico, isso é um tema que normalmente nos outros debates e com as outras freguesias toda a gente se queixa da localização. Eu, no ponto de vista um pouco egoísta, diria que a localização em São Bartolomeu, obviamente, que do ponto de vista da União de Freguesias São Bartolomeu dos Galegos e Moledo, será bem-vinda. Penso que da parte das restantes freguesias do concelho neste momento, ou da Lourinhã, não adianta chorar sobre o leite derramado, nem discutir a localização, porque é um facto, a obra está em curso, vai ser, esperamos todos, uma realidade. Importa que, quer da parte dos privados, surjam iniciativas, quer da parte das autarquias, com aqui, obviamente, com um forte empenho por parte da União de Freguesias, do município, das associações, de outras entidades, como disse já há pouco, da iniciativa privada. Há que criar outros atrativos e criar condições e serviços para que as pessoas venham à Lourinhã e tenham outros pontos a visitar, que tenham eventos ao longo principalmente mais nos meses de verão, que existam eventos que cativem, que levem as pessoas a permanecer mais algum tempo e que tenham bons locais onde possam ser bem atendidos e, como também já foi referido, porque não promover o comércio e explorar um pouco o comércio, principalmente nas povoações adjacentes ao parque, neste caso em concreto. Na zona, obviamente que temos também o Planalto das Seredas, que também consta no nosso programa tentar melhorar a sinalização, a identificação de locais, quer no concelho da Lourinhã, quer no concelho de Peniche. O Planalto das Seredas tem grutas, existem pessoas que estão a estudar a matéria, acredito que parte delas poderão até ser pontos de interesse a visitar, mas criando os percursos, sinalizando os locais de interesse, aproveitando as potencialidades do Parque das Seredas, por exemplo, já temos mais um ponto para aproveitar e, obviamente, que a divulgação não é difícil, para isso existem as regiões de turismo, existe o turismo nos concelhos, que facilmente promoverão, e qualquer pessoa vai ao turismo e pede um panfleto quais os locais turísticos a visitar na região, e isso ficará, obviamente, tudo esclarecido. Mais algum projeto que queira relativamente apresentar? Ao parque era... Mas podemos avançar para outro tema, não temos de ficar presos à questão do parque. Em termos de propriamente obras, como disse, nós não vimos para aqui fazer promessas e a maioria das obras dependerão, obviamente, de protocolos. E poderia aqui referir uma coisa, depende também muito do aproveitamento de oportunidades. E aí, obviamente, que estaremos atentos. Existem, por vezes, programas de financiamento. O 2020 não sabemos até que ponto poderá ser uma oportunidade. Posso referir que, enquanto estive na associação entre 98 e 2000 no Paço, fizemos obras de dezenas de milhares de contos, que hoje significaria bem mais de 100 mil euros, em que recuperámos a igreja, em que construímos uns balneários, porque conseguimos apresentar 2 candidaturas na altura a um programa do FEDER e as candidaturas foram aprovadas. Participei na altura também a preparar a candidatura a pedido de algumas pessoas de Penaseca e também a igreja de Penaseca já não estava no país, mas a obra foi levada a bom porto e foi recuperada também a igreja de Penaseca, sem verbas
da Junta, com apoios, obviamente que nunca comparáveis àqueles que vieram do programa de apoio, mas com alguns apoios da Junta, da Câmara, das populações locais, mas substancialmente com a candidatura, neste caso, ao programa do FEDER. Candidata Zita Silva, mais, não sei se quer falar especificamente do Dinoparque e se influenciou o seu programa eleitoral. Claro, só para dizer que realmente o Parque Jurássico é uma realidade, vai abrir dentro de poucos meses e ele realmente este é o momento da oportunidade, quer para o Conselho, quer para a freguesia. Pois temos realmente essa felicidade do parque estar encostadinho à nossa freguesia, estima-se uma previsão de visitantes na ordem dos 200 mil e há que saber aproveitar, há que ser criativos. E esta criatividade passa essencialmente pela sinalização da oferta para aquilo que as pessoas podem visitar na nossa freguesia. E essa é uma grande aposta. Quer seja com sinalização vertical, informativa, de forma apelativa, quer através da inclusão de um folheto, de um flyer desdobrável da freguesia, que se pode associar automaticamente ao bilhete que as pessoas levam. Portanto, elas ficam com o bilhete e ficam com a nossa brochura. E com essa nossa brochura, elas podem logo ver uma rota onde elas podem visitar a nossa freguesia com vários pontos de interesses. E falo vários pontos de interesses, como é o caso do Planalto das Cesaredas. Um minuto para terminar. Efetivamente, Planalto das Cesaredas, o mapa do Moledo no contexto rural, as esculturas, a Rota das Esculturas inaugurada neste mandato, alusiva à temática Pedro Inês, o Mirador de Pena Seca, com uma paisagem soberba, e a ruralidade da aldeia, que é característica, aquela aldeia típica portuguesa, a encosta, que agora foi requalificada e está limpa e muito bonita, Capela de São Domingos, outro local emblemático, assim como uma aldeia também com a sua especificidade, como as ruas estreitas do Reguengo Pequeno, onde existem os seus muros de pedra. Evidentemente que este roteiro vai passar logo pela Carqueja, Paço São Bartolomeu, é ali, logo ali, mas nós temos de ter a capacidade de fazer a relação freguesia-Parque Jurássico e tentar captar pessoas, fixar pessoas. Foi aprovado agora a ARU, e esta ARU também é uma oportunidade de fixação de pessoas. Isto porquê? Porque através da ARU vêm os incentivos ao nível do IMI, ao nível do IVA a 6%, entre outros benefícios fiscais, onde se pode também fazer a recuperação dos centros das aldeias e também algum facilitismo naquilo que é o arrendamento das próprias casas. A nível também o desenvolvimento, sabemos que é fundamental o desenvolvimento do território e depende, efetivamente, do crescimento económico. E a autarquia tem um papel fundamental nesse progresso. A cultura, temos realmente a nível da cultura o projeto que todos já conhecem, realmente, nem todos conhecem, ainda posso dizer isto, ou ainda me entristece dizer isso, que nem todos conhecem a Rota das Culturas de Moledo. Estamos com a associação Os Amigos Pedro e Inês, onde é a única junta de freguesia a nível nacional que faz parte desta associação, onde faz parte a Direção-Geral Turismo do Centro, a Fundação Inês de Castro, o Ministério da Cultura, onde todos estão envolvidos para alavancar. Aliás, fomos há pouco tempo numa reunião a Coimbra, onde se estava a tentar explanar atividades em que esta cultura e esta divulgação desta história inesiana fizesse parte em vários pontos do país. Nomeadamente foi falado em Óbidos, nomeadamente no portfólio. E isto é extremamente importante, porque é levar a freguesia a outros pontos, a outros concelhos, e é através desta dinâmica e é através desta divulgação que nós conseguimos captar mais pessoas. E temos que captar mais pessoas. Agora, porque ficamos sem tempo. O candidato Paulo Ferreira há pouco queria só terminar um raciocínio. Não, era apenas uma correção, mais especificando em concreto, as candidaturas que eu referi foram ao subprograma 2 do PIDAC na altura. Pronto. É uma correção. Começamos por si agora, nesta ronda de despedida. Expectativas para a noite eleitoral do dia 1 de outubro? Relativamente às expectativas do dia das eleições, temos uma equipa de pessoas com valências diversas e com vontade de trabalhar para dar um novo impulso à União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo. Normalmente, ninguém corre para segundo ou para último. Neste, como noutros desafios da minha vida, também não corro para perder.
A expectativa para dia 1 de outubro à noite é ser o novo presidente da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo. Qualquer que seja o resultado, sairei sempre de consciência tranquila e, acima de tudo, com a sensação de dever cumprido. Peço aos eleitores que avaliem qual a lista que consideram que melhor pode defender os interesses da União de Freguesias e a sua população e que, no próximo dia 1 de outubro, não fiquem confortavelmente no sofá. Votem e votem em consciência. Avançamos para o candidato Álvaro Figueiredo. Expectativas para a noite eleitoral do dia 1 de outubro. Ora, como o Paulo também o disse, o primeiro apelo é às pessoas, aos eleitores. Vão descarregar o seu voto. Não fiquem em casa, não ignorem, porque vão manifestar a vossa vontade. Seja aos contentes, aos descontentes, só assim vocês podem fazer valer a força que têm. É uma situação muito importante o voto. Houve guerras, houve lutas para que as pessoas pudessem lutar e hoje muita gente descredibiliza o voto. Em relação ao dia 1 de outubro, eu estou confiante que as pessoas querem mudar. Tenho uma equipa bem constituída, com pessoas de diversas áreas, pessoas novas, prontos a ouvir, prontos a trabalhar, a lutar pelo interesse da União, e a expectativa que eu tenho é que a Junta da União de Freguesias de São Bartolomeu e Moledo vai mudar. Candidata Zita Silva, expectativas para a noite eleitoral de 1 de outubro. Pronto, visto que esta é a última intervenção, eu realmente queria felicitar os meus colegas candidatos à presidência da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo pelo trabalho que todos temos que desenvolver até chegar até aqui. No entanto, não tenho qualquer dúvida de que a nossa lista é francamente mais apta do que a por eles apresentada. A equipa que me acompanha merece toda a minha confiança. Considero ter uma equipa de excelência, assente na seriedade, no dinamismo, na competência e proximidade das pessoas. E uma proximidade das pessoas com uma sensibilidade apurada para ouvir os outros. Uma equipa onde todos são importantes. Existem elementos de todas as localidades que compõem a União de Freguesias São Bartolomeu dos Galegos e Moledos. Pessoas que se destacam pelo gosto e defesa que têm pela aldeia onde vivem. Quero realmente aqui destacar Cristina Henriques e o Nuno Carvalho, que estão propostos para o executivo desta candidatura. São pessoas em que acredito. Acredito pelas suas capacidades, pela confiança, reconhecendo assim o elevado potencial que têm para o desenvolvimento da freguesia. Com esta equipa, perspectiva-se um trabalho de eficácia, de eficiência, onde predomina o respeito pelas pessoas. E estou convicta que com esta equipa temos um grande potencial para ganhar as próximas eleições no dia 1 de outubro de 2017. Obrigado aos três pela vossa presença e boa campanha eleitoral. Damos assim por concluído o 7º debate de um ciclo de 10 promovido pela RCL no âmbito da Operação Autárquicas 2017. Esta noite com os projetos e as ideias dos três candidatos à presidência da União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo. Amanhã marcamos encontro à mesma hora, 21h30, para mais um debate. É a vez de ouvirmos os candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Santa Bárbara. Contamos consigo desse lado. Continuação de uma boa noite e até amanhã. Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017.